utilização de recursos, de dinheiro, né, para médio ou para longo prazo das sociedades anônimas. É uma sociedade anônima, ela é uma sociedade não financeira e ela é de capital aberto, ok? E esses títulos podem ser emitidos por sociedades de arrendamento mercantil, por companhias hipotecárias e pelo BNDES. Lembrando que quando a gente está falando de renda fixa, a gente vai seguir a tributação do imposto de renda pela renda fixa, que é aquela tabela regressiva que a gente já está cansado de saber. Quando a gente também está falando sobre debêntures, nós estamos falando sobre um título escritural nominativo. O que quer dizer isso? Que quer dizer que não há emissão do certificado, que é a obrigação da contratação ter uma instituição financeira responsável, que a gente chama que é uma instituição depositária, e essas debêntures elas são mantidas em contas de depósito em nome dos titulares na própria B3, né, no próprio sistema eletrônico da B3. Lembrando que as debêntures elas seguem a lei que é a Lei 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. E aí, olha que interessante, a gente tem algumas características das debêntures que isso vai ter na escritura de emissão. A escritura de emissão é um documento bem completo, bastante amplo, e a gente vai conseguir identificar direitos e deveres. Então, neste documento, a gente consegue identificar qual vai ser a remuneração, né, que ela pode ser vinculada a um lucro da emissora ou não. A gente vai saber se existe conversão da debênture em ações da própria companhia. A gente vai saber sobre a remuneração, se vai ter alguma correção monetária ou juros. A gente também vai saber sobre a amortização, se é de uma forma anual, se é semestral, se é mensal, enfim, isso aqui como ele vai decidir. Também a gente vai saber sobre os direitos de resgate antes do vencimento, se ele pode ser programado ou não programado, e a gente vai saber também quais são as garantias contra inadimplência da emissora. Então, lembrando, debêntures é quando grandes empresas de capital aberto, que não são financeiras, precisam captar dinheiro do mercado para longo prazo, médio e longo prazo, elas vão captar e vão fazer a escritura da emissão. Com esse documento que vai ter todas essas informações e esses detalhes disponíveis. Essas debêntures, elas têm uma característica de ter garantia. E aí existem vários tipos de garantia, aquelas que são mais bem aceitas, são mais seguras e são mais bem aceitas pelo mercado, e as que são menos seguras, ok? Mas qual que é o objetivo? O objetivo é realmente esse aqui, ó, de diminuir o risco para que tenha uma taxa mais atrativa pelo emissor. Então, quanto menor o risco, menor a taxa ofertada. Então, existem, por exemplo, as garantias reais, tá? Então, falando aqui de garantias fortes, é uma garantia fornecida pela emissora, né, por quem está emitindo essa debênture. E aí, o que acontece? Tem a obrigação de não alienar o bem, esse bem registrado que está em garantia, tá? Então, acontece que tem uma preferência, tu vai ter uma preferência sobre os outros credores, se houver algum problema de pagamento, de inadimplência, e desde que esta garantia seja registrada, é considerada uma garantia, um tipo de garantia forte, ok? Aqui a gente pode estar falando sobre garantia flutuante, né? Que ela é uma garantia mais fraca que a garantia real. Então, ela vai assegurar a debênture os privilégios gerais, né, dos ativos da companhia, só que aqui ela não vai impedir a negociação deste bem. Então, se marca um lugar na fila desses credores, se houver algum problema de inadimplência de liquidação da empresa, se marca um lugar de preferência, mas somente após os encargos trabalhistas e os impostos, tá? É uma garantia que ela é considerada uma garantia mais fraca, tá? Por quê? Porque caso haja uma situação financeira mais delicada, mais difícil,
não é muito comum ter algum ativo que não seja comprometido pela companhia. Aqui a gente vai falar sobre garantia quirografária. Então, o que acontece? É uma garantia sem preferência. Ela não oferece nenhum privilégio, nenhum ativo da companhia, e aí tu já entra com igualdade. Cadê? Sem preferência, e aí entra com igualdade as outras condições se houver uma falência, se vier uma liquidação da companhia. Beleza? Aqui a gente tem também a garantia subordinada, que na hipótese da liquidação, né, se a empresa vier a falir, ela oferece uma preferência no pagamento somente sobre os acionistas, né, que os acionistas são os últimos, então ela fica uma garantia um pouco mais fraca ainda. E aqui a gente fala da garantia fidejussória, que essa garantia é quando uma outra instituição ela garante o pagamento em caso de falência. Então, isso que é legal. E a garantia fidejussória é uma garantia que uma outra instituição ela garante o pagamento em caso de falência, tá? Essa já é uma garantia mais bem vista pelo mercado, porque você coloca outra empresa como garantia de caso haja uma falência ou caso haja problemas financeiros, problemas de inadimplência. Aqui a gente fala sobre tipos de recebimento. Então, a gente pode ter um tipo de recebimento simples, né? Que é resgate ou amortização, se dá num modelo de moeda corrente, eles não são conversíveis, não são permutáveis em ações. Só faz o recebimento de forma simples, de forma normal, de forma tradicional. Aqui a gente pode ver que eles também podem ser conversíveis. Então, eles podem ser convertidos em ações da própria companhia, da própria emissora dessa debênture. Obviamente que isso tem que estar descrito no documento da debênture. E também o outro tipo de recebimento é permutável, né? Então, que pode ser convertido em ações de uma outra companhia. Então, aqui a gente vai destacar que é uma outra companhia e não a da companhia emissora. Então, pode converter em ações de outra companhia e não da emissora. Obviamente que tudo isso tem que estar disponível no documento de emissão da debênture. Aí aqui a gente só quer mostrar um exemplo de como funciona a debênture, mas eu tenho a emissora aqui de América Latina Logística Malha Norte S.A. A emissão dessa debênture foi em 2012, é a oitava emissão de série única. Também a gente tem aqui que o tipo ela é pré-fixada, né, de uma taxa pré-fixada. Ela é uma classe escritural. Aqui fala do tipo de garantia que a gente viu, garantia quirografária. Aqui a gente vai ver o valor nominal desta debênture, né? Aqui nós vamos ver o valor do cupom de taxa ao ano, aqui está em percentual ao ano, o vencimento dela aqui em 2020, a periodicidade dela, que é semestral, e a data dos juros, que vai ser 18 de abril e 18 de outubro. Então, todas as informações estão disponíveis no documento. Aqui a gente tem mais um exemplo de emissão de debênture, né, que vem com todas as informações, vem o número da emissão, vem a quantidade de debêntures, vem os valores, vem o valor total da emissão, séries, debêntures adicionais, esse banco liquidante, quem vai ser. Então, todas essas informações estão disponíveis, estão contidas no documento, e aí até para fazer sentido se o investidor, se faz sentido para o investidor colocar o seu dinheiro, emprestar o seu dinheiro para uma empresa deste projeto. Falar sobre debêntures é importante nós falar sobre a assembleia de debenturista. Só para a gente passar um detalhe que pode ser matéria de prova, sim. Então, existem apenas quatro legitimados, quatro instituições que podem convocar uma assembleia. Eles são o agente fiduciário, a empresa emissora, a CVM e os debenturistas que tenham no mínimo 10% dos papéis.